Em termos do objetivo inicial, era de pôr as pessoas a falar do cancro de mama, lá se conseguiu bem, tivemos tanto apoio e nós sentimos que havia muitas pessoas que queriam falar mesmo do tópico, pronto. Portanto, saiu do armário completamente, tivemos imensas figuras públicas que nos apoiaram, que falaram, foi ótimo, ganhámos muito dinheiro para programas de rastreio, que na altura pensámos iam ser a chave para baixar a taxa de mortalidade, porque há muitos cancros em que o diagnóstico precoce é a chave para travar a doença, resolver o problema e pronto, ir para frente uma vida sem cancros. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. O futuro em 40 minutos. Este é o mote da conversa de hoje, a última desta temporada e que nos abre as portas para o que virá a seguir. Connosco temos Lynn Archibald, fundadora da extinta Associação Laço, que deu origem ao atual IMM Laço Hub, Ana Cavaco, cientista, e Carolina Melo, estudante de mestrado, ambas a trabalhar em câncer da mama atualmente no Instituto de Medicina Molecular. Bom dia, Lynn, e bom dia, Carolina. Estamos aqui para falar hoje sobre o cancro da mama e quais é que são as perspectivas futuras nesta área, e também este é o último episódio do podcast desta temporada, digamos. Portanto, eu acho que uma boa maneira de começar, se calhar, era se a Lynn explicasse, tendo em conta que já houve muito avanço tecnológico e científico nesta área, o que é que acha que era diferente na altura em que criou a Associação Laço, porquê que a criou, que é a associação que agora se transformou no IMM Laço Hub, e qual é que foi a motivação por trás da criação desta associação? Pois, temos que voltar para trás no tempo. Foi 2001, portanto foi mesmo potencialmente antes das duas nascerem. Mas realmente Portugal era diferente, cancro de mama, o assunto era muito diferente em termos de... Era um assunto tabu, ninguém falava do cancro de mama. Se a mulher tivesse cancro de mama, era uma coisa que ela vivia sozinha, talvez com a família, mas sem grandes apoios e mesmo sem potencialmente dizer às amigas. Era uma coisa muito segredo. Um segredo, era uma coisa, pronto, quase de alguma sensação de culpa ou de vergonha, pronto. E nós sentimos que isso, pronto, não fazia sentido. E várias amigas, nós tivemos uma amiga estrangeira, como eu, casada com um português, como eu, que teve um cancro de mama e que 2 anos depois ela tinha para aí 41, 42 anos, 2 anos depois voltou metastático e ela acabou por falecer bastante rapidamente. E nós sentimos que, pronto, nós tínhamos vivido nos nossos países diversos, que sou canadiana, havia uma americana, uma inglesa, nós vimos que tinha havido campanhas de sensibilização e de desmistificação e de tirar o cancro de mama do armário. E nós sentimos que talvez nós podíamos fazer uma coisa muito pequena, uma coisa muito simples, pronto, muito estereotípico, um almoço, pronto, só para angariar um bocadinho de dinheiro, para falar um bocadinho de cancro de mama e para apoiar alguma coisa que estava cá em Portugal a acontecer. E pronto, uma coisa deu para outra coisa e houve seguimento e pronto, aquilo cresceu e pronto. E realmente eu acho que em termos do objetivo inicial, era de pôr as pessoas a falar do cancro de mama, lá se conseguiu bem, tivemos tanto apoio e nós sentimos que havia muitas pessoas que queriam falar mesmo do tópico, pronto. Portanto, saiu do armário completamente, tivemos imensas figuras públicas que nos apoiaram, que falaram, foi ótimo, ganhámos muito dinheiro para programas de rastreio, que na altura pensámos iam ser a chave para baixar a taxa de mortalidade, porque há muitos cancros em que o diagnóstico precoce é a chave para travar a doença, resolver o problema e pronto, ir para frente uma vida sem cancros.
Infelizmente, ao longo dos 20 anos, o rastreio, pronto, avançou imenso. Também houve muitos avanços do lado científico, do lado tecnológico, mas infelizmente as taxas de mortalidade em todo o mundo, e em Portugal, não baixaram como esperamos depois de tanto tempo e tanto rastreio. Portanto, começamos a perceber que o cancro de mama, em contraste com a maior parte dos outros cancros, não tem essa coisa de apanha cedo, resolve o problema por total. Portanto, cancro de mama é mesmo um cancro muito mais complicado. E daí nós viramos o nosso foco para a ciência, começamos com umas bolsas, conhecemos a ciência em Portugal, que também durante os 20 anos da LACE tinha evoluído imenso. Quando a LACE começou, não havia o IMM. Portanto, pronto, as coisas, nós percebemos que o panorama em 2015 era completamente diferente. Começamos a conhecer uns cientistas fantásticos e sentimos que realmente o futuro para o cancro de mama tinha que virar para a ciência. Nós tínhamos que entender o cancro de mama metastático, que todas as mulheres que morrem do cancro de mama metastático, e tínhamos que realmente perceber como é que nós podíamos lidar com isso. E, portanto, viramos do rastreio e da sensibilização, viramos para a ciência e para o cancro de mama metastático. E cá estamos. Exatamente. E muito obrigada pela partilha. É maravilhoso o trabalho. Mas sim, eu acho que também há um pouco essa noção de que hoje em dia o mais complicado de tratar é a doença avançada, não é? E nós no nosso laboratório, por exemplo, nós focamos um pouco na resistência às terapêuticas, porque muitas vezes o que acontece é que há, digamos, uma seleção clonal em que as células tumorais são diferentes e que algumas delas realmente respondem à terapêutica, mas algumas que não, e são essas que mais tarde vão dar origem às metástases. Mas eu creio que, pronto, nós temos muitos desafios, incluindo financiamento, portanto todo esse tipo de bolsas é muito importante, porque a nível nacional o investimento em ciência no geral, como sabemos, não é excelente, mas eu sinto que ainda assim se faz muito bom trabalho cá em Portugal e nós, por exemplo, estamos focadas, tu estás mais focada na parte da assistência, né? Podes falar um bocadinho sobre o teu projeto e depois posso falar sobre o meu, se quiseres. Sim, claro. Antes de mais, bom dia a todos. Então o meu projeto da minha tese de mestrado deste ano foca-se, lá está, um bocadinho da resistência à terapêutica no cancro da mama com receptores hormonais, ou seja, neste caso do tamoxifeno e do fulvestrant. E nós estamos a estudar uma proteína que tem um efeito diferente no cancro da mama luminal A versus luminal B, que hoje em dia na prática clínica são já tratados de forma diferente, mas ainda assim temos muitos doentes que são caracterizados como luminal A ou luminal B, mas depois não respondem à terapêutica exatamente da mesma forma. E temos ao longo destes anos falado muito da medicina personalizada e acho que o futuro também passa muito por aí, e só conseguimos ter uma medicina personalizada com bons biomarcadores de prognóstico, e acho que o nosso trabalho, e o meu neste caso também é importante arranjar estes biomarcadores, consigamos fazer uma caracterização e seleção de pacientes melhor para ajudar a clínica a conseguir estratificar e evitar que um doente que à partida não irá responder a uma terapêutica seja sujeito a essa terapia sem essa necessidade. E acho que pronto, são esses passos pequeninos que vão fazer a diferença e ter impacto na vida destes doentes. Exato. E nós também queremos muito perceber o mecanismo por trás, porque conhecendo novas proteínas, novos receptores, pode-nos dar também abertura para procurar novas terapêuticas que até agora, claro que seriam em conjunto com outras terapêuticas que já estão aprovadas, e muitas vezes o que nós observamos, por exemplo, no meu caso, nós estamos mais interessados no meu projeto no microambiente tumoral, que é basicamente não só as células tumorais, que era a ideia que anteriormente nós queríamos tratar as células tumorais e que o tumor eram as células de cancro, mas na verdade o que acontece é que o tumor cria-se não só com células tumorais, mas também com muitas outras células que são recrutadas ou residentes no tecido e que vão orquestrar, no fundo, depois de serem promovidas a sua diferenciação e o seu recrutamento pelas células tumorais, vão promover o desenvolvimento tumoral e também a progressão e a metastização. E, no fundo, também sabendo um pouco melhor o que acontece no tumor nesta fase e também depois na metastização, é muito importante para perceber se existem, de facto, novos alvos terapêuticos, e no nosso caso nós estamos mais interessados na parte
eu em particular, do sistema imunitário, que é também um dos componentes que infiltra o tumor, bem como os CAFs também são fibroblastos que se diferenciam no tumor e que vão ajudar. E até saiu uma publicação há pouco tempo em que o que é que acontece? O tumor, quando se desenvolve, mesmo, por exemplo, houve um estudo muito interessante em um tipo de tumor com receptores de estrogênio positivo, desenvolveram um modelo animal em que viram que, e no caso dos doentes o que acontece é que muitas vezes os doentes são tratados, até se remove o tumor por cirurgia e mais tarde, muitos anos mais tarde, criam metástases. Como é que isto acontece? Isso é a questão que há muito tempo se tenta responder e que recentemente tem sido atribuída talvez à presença de células que são disseminadas quando o tumor se desenvolve, que vão para órgãos distantes e que lá permanecem adormecidas, por assim dizer. O que tem sido investigado mais recentemente e que parece indicar que o que acontece é que o órgão e basicamente o ambiente, mais uma vez, em que estas células se encontram, vai ser determinante para depois essa célula acordar ou não. E aparentemente a idade, bem como a fibrose, que resulta da deposição, por exemplo, de colagênio e de certas proteínas de matriz extracelular, que no fundo são proteínas que são depositadas entre as células e que também formam o tumor. É também parte do microambiente tumoral. E o que acontece é que se existir um aumento da produção destas proteínas e um aumento da deposição no tumor, vai também haver um aumento da rigidez, que também é conhecido como fibrose, mas antes disso também há um processo que é a desmoplasia, que também tem sido descrito como podendo contribuir para piores prognósticos. E o que aconteceu, por exemplo, neste estudo, eles viram que realmente animais mais velhos e com fibrose desenvolviam as tais metástases. Portanto, tudo isto abre portas, obviamente, para novos insights ou novas ideias e também talvez novos que até sugerem fazendo targeting, ou seja, uma terapia dirigida para as células que depositam estas fibras de colagênio, que é o caso dos fibroblastos, aqueles ativados, poderia ser de facto uma opção. Claro que nós na nossa investigação somos um bocadinho mais básicos, nós sugerimos, depois mais tarde é que eventualmente, depois de muitos dados acumulados e muitas investigação na mesma área, na mesma linha, é que eventualmente segue para uma medicação, mas eu acho que é muito importante na nossa área e é por isso que a investigação é chave e essencial, para depois sim seguir para, e claro, biomarcadores, que nós estamos sempre em paralelo quando vemos uma alteração de uma proteína. No meu caso, eu estudo o colagênio. Nós vemos que quando há produção e deposição do colagênio, por exemplo, na desmoplasia ou na fibrose, que há também fragmentos que são libertados em circulação e que podem ser detectados no sangue dos doentes e que nós já vimos que quando estão aumentados, por exemplo, estão relacionados com mais metastização. Ou seja, se nós conseguirmos ver antes disto que isto aconteça e também, como estavas a dizer, é sempre muito, muito importante caminhar para a medicina de precisão, ou seja, nós olhamos para um doente como o doente e não para doentes de cancro da mama. Porquê? Porque também com o desenvolvimento da sequenciação, que aconteceu também nos últimos 20 anos, é possível sequenciar o tumor e identificar que mutações este doente tem, será que vai responder a esta terapêutica ou não, e este no fundo também é o caminho a seguir. E acho que... Pois, eu acho que isso é super importante, porque eu acho que pessoas pensam cancro de mama, doença, medicina, hospital, médico, tratamento, mas os médicos e os hospitais só têm os tratamentos que vieram do laboratório. Portanto, sem laboratório não há tratamentos, não há médico no mundo que pode resolver uma situação de cancro de mama. E nós tentamos fazer muitas vezes essa ligação para o público em geral perceber que se quiser apoiar a cura para o cancro de mama, tem que apoiar a ciência, porque isso é o fundamental. E eu acho que a outra coisa que é importante é que muitas vezes nós... E eu tenho uma sensação de culpabilidade porque o laço contribuiu para isso, mas com boas intenções na altura, é que nós focamos muito no comportamento das mulheres, no comportamento das pessoas, e é absolutamente um estilo de vida saudável, é importante. Pronto, eu ainda posso repetir 1000 vezes, pronto, é muito importante o estilo de vida saudável, mas se uma mulher vai ter um cancro de mama metastático, provavelmente, pronto, o estilo de vida, ela pode ter o estilo de vida saudável, mais saudável que há, mas estamos a falar do nível celular e até mais, e ainda mais pormenorizado do que isso, sobre o qual
as mulheres não podem, não têm controle. Portanto, houve muita culpabilização das mulheres. Quem tem cancro de mama ou houve desleixo, ou não prestou atenção ao corpo, ou não fazia o que devia fazer, ou não foi ao médico suficientemente cedo. E, de facto, eu acho que nós temos que, tirar essa sensação de culpa. As mulheres fazem tudo e mais alguma coisa, e cancro de mama é uma doença hipercomplexa que já está dentro das células, como é que eles vão proceder. Portanto, a mulher não pode, não é porque ela teve, um divórcio estressante, ou teve de mudar de casa, ou teve, não é isso. Mas há muitas pessoas que ainda sentem, eu fiz qualquer coisa para isso acontecer. E, de facto, é importante estilo de vida saudável, é importante prestar atenção ao corpo, mas realmente nós temos que olhar muito mais em pormenor. Portanto, eu acho que isso é muito importante, focar nesta situação. E eu gosto imenso eu acho que é mais fácil para as pessoas perceber. Nós temos as sementes de cancro de mama, e não é só estudar as sementes, mas é a terra, se a terra é fértil para a semente crescer ou não. E eu acho que, isso realmente foi uma grande evolução, nos estudos científicos, que eu acho que as pessoas conseguem perceber que existe a possibilidade espalhada pelo corpo, e se vai desenvolver ou não, a ciência, se podia descobrir, seria ótimo, porque há muitas mulheres que têm um cancro de mama diagnosticado cedo, num estado precoce, mas vivem, a seguir, parece que estava tudo tratado e bem, mas vivem com essa, a realidade que pode voltar, e isso é muito difícil, é uma vivência muito complicada. Exato, era essencial encontrar biomarcadores que nos pudessem pelo menos dar uma indicação de se a doença vai responder, se vai progredir daqui a alguns anos. Eu acho que isso era mesmo muito importante. E nós estamos a trabalhar para isso, no fundo, não é? Exato. Portanto, eu acho que sim. Em termos de desafios da ciência, se nós pensarmos, de facto, nós queremos encontrar, mas é realmente, como diz, uma doença super complexa. Portanto, é essencial percebermos o mais possível para podermos identificar mais facilmente este tipo de biomarcadores. E lá está, a investigação para isso é mesmo essencial. E eu acho que é engraçado que a AMM Lasso Hub tem feito também um bocadinho o trabalho de, digamos, não sensibilizar, mas passar a palavra do que é ciência. Eu tenho feito parte da escrita de conteúdo científico para estar na página de, por exemplo, publicações que saem nesta área, recentes e com impacto. Nós tentamos tirar a informação mais importante e partilhar com quem estiver interessado, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais despertas e se calhar mais interessadas a perceber o que se passa por trás da doença, e não só a parte que é mais visível e mais sentida, mas também a parte que está por trás e que nós estamos a tentar investigar. Não sei se também tem essa sensação. Eu acho que sim, mas eu acho que temos que sempre voltar à questão dos recursos, do dinheiro no ICRUA. E realmente nós percebemos isso, que há necessidades e depois há o dinheiro. E o dinheiro não vai sempre para as necessidades. A percepção entre quem vai distribuir o dinheiro, às vezes quem chama mais alto recebe mais dinheiro. E eu acho que as mulheres... E um dos problemas do cancro de mama é precisamente aquele problema das pessoas não falar muito, é que o cancro de mama, de facto, não recebeu muito dinheiro para estudo durante muitos anos. Portanto, eu acho que nós temos que reclamar alto e com uma voz unida que, sim senhora, esse é um problema que afeta não só milhares de mulheres, mas milhares de famílias, e afeta as mulheres em idade de trabalho, de família, portanto, se quiser, é uma questão económica também, porque tem um impacto na sociedade, mas nós temos que pedir dinheiro, e temos que pedir dinheiro para a ciência, porque é assim que nós vamos resolver o problema. É importante os bons tratamentos, os hospitais, tudo isso, mas se nós esquecemos a ciência, de facto não vamos alterar a situação do cancro de mama, que é o que precisamos para realmente baixar a taxa de mortalidade ou quase eliminar a taxa de mortalidade, que é o objetivo para mim. Sim, faz sentido. Sim, é de facto...
Eu acho que o grande problema em Portugal é que nós ainda dependemos muito de fundos públicos, ou seja, do governo. E estes fundos são para a investigação a todos os níveis, nem só a ciência. Temos outros tipos de investigação que esse dinheiro também tem que ser atribuído. E desse ponto de vista eu acho que nós, como laboratório, temos de tentar arranjar talvez outras alternativas, e não é fácil arranjar outras alternativas de financiamento, e acho que isso também atrasa um pouco, de facto, o desenvolvimento, e por isso é que às vezes perguntam, mas como é que ainda não encontraram a cura para o cancro? Além de ser uma doença muito, muito, muito complexa, não é? O investimento também... Isso, quando nós começamos as bolsas em 2015, uma coisa que nós percebemos era que também há fundos, há grants e apoios, mas muitas vezes eles dependem, para concorrer para esses fundos, é preciso ter alguns resultados preliminares. E então nós percebemos que para esses resultados preliminares tem que haver também fundos que são muito mais um lance na escuridão, que são muito mais, os tais incubadores que aceitam ideias que são mesmo ideias pequeninas para ver, mas de facto é preciso financiar muitas ideias diferentes e que não se sabe se vai funcionar ou não, para encontrar os tais resultados preliminares que são positivos para poder avançar. Portanto, para nós era importante alargar as possibilidades, abrir as portas a muitas ideias. Portanto, eu acho que muitos tipos de financiamento são importantes. É preciso os pequenos financiamentos para arrancar com coisas que não têm provas ainda, e também é importante fundos maiores para grandes projetos que, levam tempo. E eu acho que isso é outra coisa que às vezes é difícil para perceber. E Covid, de um lado, foi bom, porque muitas pessoas pensaram e falaram mais da ciência, de vacina e de desenvolvimento, mas também Covid teve um prazo para descobrir a vacina incrivelmente curto. Que não é o típico. Não. Exato, portanto as pessoas outra vez ficaram com a ideia que dentro de um ano resolve-se o problema, que não é assim. Portanto, eu acho que comunicar às pessoas e aos sponsors e aos potenciais apoiantes, contribuintes, que são projetos que levam anos, isso também é difícil. Às vezes as pessoas querem ver, mas eu quero ver qual é o resultado. Mas temos que focar na comunicação, como é que nós comunicamos, para as pessoas perceber. Há progresso, mas é progresso que tem um ritmo diferente. Pronto. E é passo a passo. Nós começamos, por exemplo, com células, depois podemos passar para modelos animais e depois temos de testar também amostras humanas, ou seja, é todo um processo que demora muito tempo a ser estabelecido. Exato. Eu acho que é importante dizer, lá está, a vacina do Covid foi incrivelmente rápida, mas também porque o conhecimento base já estava adquirido. E por isso é que a ciência fundamental também é muito relevante nesse aspecto, porque muitas das práticas clínicas e das novas descobertas translacionais são com base naquilo que é o nosso conhecimento já previamente adquirido. E portanto lá está, e tenho muitos amigos que me perguntam, com tanta gente a estudar câncer da mama, é só mais uma, não é? Porque é que ainda não há uma cura para o câncer da mama. E acho que falar na cura do câncer é algo como acabar com a fome no mundo, não é? É uma doença tão heterogénea e multifatorial que realmente não há um comprimido que se toma e ok, agora não vou ter cancro. Como uma vacina que se toma e agora não vamos apanhar mais vírus, não é? Não é assim, infelizmente, que as coisas funcionam, por isso acho que ainda temos uma luta pela frente grande e o desafio é de outra dimensão, não é? Por isso é que também nos motiva a estar cá todos os dias e a pensar também nos doentes, acho que isso é importante. Para além das células in vitro que temos, nos nossos modelos animais, e como falamos aqui do microambiente, acho que também é importante focarmos no microambiente no hospedeiro, que é o que realmente importa aqui, que é o doente do outro lado. E acho que podemos concluir o episódio de hoje. Correu muito bem, muito obrigada. Espero que que a investigação continue e que dê frutos, que já está a dar, não é? Mas ainda mais. Espero que sim. Obrigada. Obrigada. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub.
iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lombo Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.